seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Polícia Rodoviária Federal apreende carreta na BR-392. Ação de arrecadação de alimentos para as famílias atingidas pela estiagem encerra hoje em Rio Grande. A secretária de Município da Saúde divulgou o cronograma de vacinação para sábado. 2 pontos do litoral gaúcho seguem impróprios para banho. Tribunal suspende retomada das aulas presenciais no IFSU. Reunião entre governadores e secretários da Economia. O presidente Jair Bolsonaro se reúne com o presidente do Peru. Quase 90% dos médicos brasileiros trabalharam contaminados com Covid-19. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-392 uma carreta com carga milionária de produtos importados que seriam levados para Santa Catarina. Confira os detalhes. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem uma carreta com uma grande quantidade de produtos importados de forma ilegal. A abordagem foi realizada na BR-392, na cidade do Rio Grande. O veículo com placa de Santana do Livramento carregava fardos de arroz com destino a Santa Catarina. Durante a fiscalização, os policiais encontraram aparelhos eletrônicos, televisores, bicicletas e suplementos escondidos na carreta. Estima-se que o valor das mercadorias ultrapassa 2 milhões de reais. De acordo com a PRF, o motorista de 49 anos já possui antecedentes criminais e responderá por contrabando e descaminho. O veículo e as mercadorias foram encaminhados à Receita Federal. A Defesa Civil realizou uma campanha de arrecadação de alimentos para as famílias do meio rural que foram atingidas pela seca em Rio Grande. A estiagem que tem atingido o município nos últimos meses já causou impacto de mais de 100 milhões de reais ao setor agropecuário. A campanha Desafio do Bem, Todos contra a Fome, teve início no último dia 24 com o apoio da Defesa Civil. Inicialmente, a meta era arrecadar 1 tonelada de alimentos para as famílias atingidas pela estiagem em Rio Grande. A ação já arrecadou mais de 1 tonelada e 200. Hoje, a ação conta com o encerramento do para-atleta e coordenador dos direitos das pessoas com deficiências de altas habilidades, Vladimir Virgílio. O desafio de 12 horas de caminhada no Praça Rio Grande Shopping tem o intuito de incentivar a comunidade rio-grandina a participar das doações. A programação de vacinação para sábado foi divulgada pela secretária de Município da Saúde. Confira agora o cronograma. A Secretaria de Município da Saúde apresentou a programação de vacinação para sábado. 3 locais vão atender a população maior de 12 anos que buscar por vacinas. O Posto 4 Canalete, a Sala Extra no Cassino, na Avenida Rio Grande, número 67, e a Unidade de Saúde do Parque Marinha. Em todos os locais, o horário de atendimento é das 9 ao meio-dia. Pessoas vacinadas com a primeira dose até 6 de dezembro podem procurar pela segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer. Confira o cronograma para maiores de 12 anos. E os locais de vacinação também para os maiores de 12 anos. Vale lembrar que os documentos obrigatórios para vacinação é a identidade, o CPF e o cartão SUS. Para ser imunizado com a segunda ou terceira dose, é obrigatório apresentar a carteira de vacinação impressa, onde está registrada a primeira, a segunda ou a dose adicional. O 8º boletim do projeto Balneabilidade da FEPAM monitorou 90 pontos do litoral gaúcho
e apontou os locais impróprios para banho. Confira! A Fundação Estadual de Proteção Ambiental divulgou hoje pela manhã os dados de balneabilidade para o litoral do Rio Grande do Sul. Sem apresentar mudanças em relação ao boletim anterior, 2 pontos do litoral gaúcho seguem impróprios para banho. São eles o Balneário dos Prazeres, na Laguna dos Patos, em Pelotas, e a Praia do Encontro, no Rio Jacuí, São Jerônimo. Os locais analisados em Rio Grande e São José do Norte seguem aptos para banho da população. As aulas presenciais no IFSUL foram suspensas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por causa do avanço da variante Omicron. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento a um recurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, para suspender o retorno das aulas presenciais para os alunos da instituição de ensino, que estavam previstas para serem retomadas em 1º de fevereiro. A decisão foi divulgada pelo desembargador Rogério Favretto na última terça-feira. Conforme Favretto, não é recomendável no momento a obrigação de retorno das aulas presenciais no IFSUL, tendo em vista a insegurança sanitária trazida pela nova variante Omicron da Covid-19, com um aumento significativo de casos da doença e de internações hospitalares. Governadores e secretários de Economia se reuniram ontem para discutir o enfrentamento à pandemia, o piso dos professores e o preço dos combustíveis. A reunião foi realizada em Brasília com o governador do DF, Ibanez Rocha, que é presidente do Fórum Nacional de Governadores, e o governador do Piauí, Wellington Dias. Os demais gestores estaduais participaram através de videochamada. O objetivo da reunião foi discutir o enfrentamento à pandemia, o piso salarial dos professores e o preço dos combustíveis. Recentemente, 21 governadores assinaram uma carta defendendo o congelamento do ICMS sobre os combustíveis por 2 meses, até que soluções definitivas sejam criadas. A saída é, portanto, a proposta de um fundo de equalização dos combustíveis. Aqui sim, de um lado, garante uma queda real, você pode ter a gasolina de R$ 7,00 caindo para cerca de R$ 5,00, né, a partir de uma fonte de receita definida da própria cadeia produtiva da Petrobras, recursos ali de royalties e participação especial, ali relativo à distribuição de lucro e dividendos, dos lucros da própria Petrobras, que estão astronômicos e desse setor, em relação também à própria exportação de petróleo que o Brasil faz com a taxação. Isso garante uma fonte de receita que é capaz de uma solução, não é, duradoura. E esse caminho não invalida o dever de casa que o Brasil tem que fazer. De um lado, ampliar refinamento, garantir aqui no Brasil o refino do petróleo para produzir para sua autossuficiência. Gasolina e principalmente óleo diesel. A importação, são 400 empresas importadoras, principalmente do diesel e também de gasolina, que faz com que o Brasil fique dependendo do mercado internacional. Subiu lá fora, tem que subir aqui. Por quê? Se o Brasil tem petróleo, tem condições de autossustentação. Na oportunidade, o governador do Piauí também apresentou um parecer do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, que recomenda o cancelamento dos feriados de carnaval, proibição de festas privadas e ampliação das campanhas de vacinação contra a Covid em todo o país. O presidente Jair Bolsonaro foi ontem a Porto Velho, em Rondônia, para uma reunião com o presidente do Peru. O objetivo do encontro foi a discussão de assuntos de interesse dos dois países. Em uma agenda na capital de Rondônia, Porto Velho, Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente do Peru, José Pedro Castillo. Os presidentes trataram de assuntos de interesses dos dois países, especialmente comércio, acesso a mercados, integração, cooperação fronteiriça, cooperação em defesa e segurança e cooperação técnica humanitária no combate à pandemia. O encontro foi realizado no Palácio Rio Madeira, sede do governo do estado, onde Bolsonaro conversou com a imprensa. O Brasil está bem no mundo todo,
com esse relacionamento. E aqui o fortalecimento da América do Sul é muito importante. Logicamente, trataremos de questões sensíveis a cada país, uma reunião reservada. E a expectativa que nós esperamos é que seja um encontro bastante produtivo, onde os dois países tenham a ganhar. Brasil e Peru têm quase 3.000 quilômetros de fronteira. Os dois países mantêm uma importante relação comercial. Só no ano passado, este intercâmbio movimentou mais de 4 bilhões de dólares, o que, segundo o Ministério das Relações Exteriores, representa um aumento de 78% com relação ao movimentado em 2020. A reunião tratou ainda sobre a Estrada do Pacífico, rota que permitirá ao Brasil o escoamento de grãos e outras produções sem ter que atravessar o país e ir até o Porto de Santos. Bolsonaro destacou que a conclusão da rota depende apenas da vontade dos dois países. Interessa para nós a saída para o Pacífico. Como eu disse, aqui só depende de nós e do Peru, não depende de um outro país como mais América, mais ao sul, você depende de 3 países para essa saída. Na chegada a Porto Velho, Bolsonaro foi recebido pelo governador do estado, Coronel Marcos Rocha, e apoiadores, que seguiram o presidente até o Palácio do Governo numa motociata. Também estiveram presentes a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro de Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, além de parlamentares de Rondônia e Acre. Ao ser questionado sobre a reforma ministerial e se algum deputado ou senador de Rondônia teria chance em algum ministério, Bolsonaro disse que tem especial apreço pelo senador Marcos Rogério, de Rondônia, que fez ferrenha defesa do governo durante a CPI da pandemia, mas frisou que os nomes dos novos ministros só serão divulgados oficialmente em momento oportuno através de publicação no Diário Oficial da União. Quase 90% dos médicos brasileiros trabalharam contaminados com o coronavírus nos últimos 2 meses ou conhecem colegas que tiveram a doença. O levantamento foi publicado pela Associação Médica Brasileira, com os dados feitos com profissionais de todo o país, entre os dias 21 e 30 de janeiro. A maioria dos profissionais está na linha de frente de serviços públicos e privados que atendem pacientes com Covid. Quem continua trabalhando acaba tendo sobrecarga para repor os serviços dos colegas afastados, com muito esgotamento físico e mental. E como os colegas de trabalho ficam estressados e sobrecarregados, aumentam os casos de agressões verbais e até físicas no ambiente de trabalho por parte dos pacientes que procuram atendimento. A pesquisa da AMB também mediu a percepção em relação a uma nova demanda de pacientes para a qual as políticas públicas ainda não estão estruturadas, os sequelados da Covid, a chamada Covid longa. A maioria dos entrevistados disse ter constatado na prática diária casos de pacientes com sequelas após a cura da infecção, entre elas problemas cardíacos e trombose, sequelas neurológicas, AVC e fibrose pulmonar. Por isso, a pesquisa acredita que o sistema de saúde vai precisar de uma medicina de reabilitação dirigida ao pós-Covid, que impactam diretamente a qualidade de vida da pessoa. A Fundação Getúlio Vargas também apresentou um estudo dizendo que comprovou que durante a pandemia houve aumento da carga horária nos serviços de saúde, mas sem ter um correspondente no número de profissionais, especialmente os médicos. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga o nosso Instagram, @TVFarolRS. A todos vocês, uma boa tarde.